Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um culto virtual que nós estamos iniciando. Esse tempo de cultuar ao Senhor, de louvar ao Senhor através da música e também de meditar na palavra do Senhor. Que esse seja um tempo prazeroso e proveitoso para você. Além disso, espero que você esteja desfrutando da segurança e da paz que o Senhor pode dar. Te convido a orar comigo nesse tempo para que nós iniciemos mais esse momento diante do Senhor. Oremos. Querido Deus, que privilégio é nós podermos meditar na sua palavra, louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor livremente, Pai. Muito obrigado pela liberdade que há em Cristo Jesus. Obrigado pelos meios de tecnologia que proporcionam o fato de nós podermos transmitir, nós podermos assistir e também participar, Pai, desse culto virtual. O meu pedido é que esse tempo seja um tempo especial para cada um daqueles que está assistindo esse vídeo, Deus. E que o Seu Espírito Santo mova, que o Senhor fale a cada um, Pai, a cada mente, a cada coração, e que as pessoas possam sentir, possam provar do Senhor agindo na vida delas. Essa é a minha oração por esse tempo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Vamos mais uma vez louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
esperança viva. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 13 a 21. 1 de João, capítulo 5, de 13 a 21. E com isso nós estamos concluindo essa série de mensagens que nós tivemos aqui, baseada na primeira carta de João e intitulada Essencial. A 1 de João, capítulo 5, versos 13 a 21, diz assim a Escritura Sagrada: Escrevi estas coisas a vocês
que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, e não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Versículo 17, toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos a Deus, ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Esse é o final da primeira carta de João. E nesses últimos versículos é como se João resumisse todo o conteúdo de sua carta, tudo aquilo que ele considera essencial para uma verdadeira vida cristã, uma verdadeira vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E ele começa a sua reflexão final falando a respeito do propósito de sua carta. A gente não pode esquecer que João ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para pessoas que criam em Jesus. Ele está escrevendo para pessoas que tinham comunhão com Cristo, que tinham comunhão com Deus e que pertenciam à igreja de Cristo. É isso que ele está fazendo aqui. João escreve para eles, para que eles tenham conhecimento de que eles têm a vida eterna em Cristo Jesus, e nós podemos ver isso nesses versículos, nos versículos iniciais que foram lidos hoje. João quer que eles tenham entendimento, conhecimento do fato de que a vida eterna está em Jesus, e por estarem em Jesus, eles então têm a vida eterna. João escreve para que os seus ouvintes entendam que, se eles tiverem a vontade alinhada com a vontade de Deus, eles poderão pedir o que quiserem e lhes será dado. Uma pergunta que pode surgir é, como assim ter uma vontade, ou o que é ter uma vontade, ou a vontade alinhada com a vontade de Deus? A nossa vontade pessoal alinhada com a vontade de Deus. Quando nós olhamos para toda essa carta, há algo que é necessário, nós podemos perceber, para que nós tenhamos a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. E isso que é essencial, que é primordial para que nós alinhemos a nossa vontade com a vontade de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. É obediência aos mandamentos do Senhor. Então, quando nós falamos de ter a vontade pessoal alinhada com a vontade de Deus, tem a ver com viver desse amor que Deus colocou em nós, que Deus manifestou a nós através de Jesus Cristo, e então nós podemos viver esse amor e expressar esse amor aos outros que estão à nossa volta. Assim, quando nós amamos a Deus, entendemos que Ele colocou desse amor em nós, e nós então vivemos esse amor para com o outro, é impossível que nós vivamos de maneira egoísta e egocêntrica, como sendo nós mesmos o centro do mundo, buscando somente os nossos próprios interesses. E então, assim,
a nossa vontade poderá estar alinhada com a vontade de Deus, e nós poderemos pedir o que quisermos, e nos será dado, se as nossas vontades estiverem alinhadas com a vontade de Deus. João escreve também para que os seus ouvintes tenham em si trabalhada a fé verdadeira. E qual é a fé verdadeira? A fé verdadeira é aquela que está depositada na pessoa de Jesus Cristo. Para aqueles que viram o vídeo anterior a esse, nós falamos a respeito de fé e da fé estar posta, estar colocada no seu devido lugar, que no caso aqui, segundo a Escritura, nós entendemos que é colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Então, essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela fé que está colocada em Cristo Jesus. Entendendo que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, entendendo que a sua obra nos perdoa e nos purifica de todo pecado e nos dá vida e vida eterna. Essa é a fé verdadeira. E é contra essa fé que algumas pessoas, daquele contexto ali ao qual João está escrevendo, ou para o qual João está escrevendo, estão lutando contra. E João as chama de anticristos, de falsos profetas, como nós já vimos aqui anteriormente. O fato é que nós devemos ter a nossa fé trabalhada para que ela seja transformada em uma fé verdadeira. Esse também é um dos propósitos de João. Quando eu olho para esse trecho da Escritura, eu percebo que nós precisamos, de fato, entender e aplicar isso na nossa vida. Nós precisamos ter o conhecimento de que a vida eterna só vem a nós através de Jesus Cristo. Não há caminhos alternativos. A Escritura diz que a salvação ela é única e exclusivamente pela obra de Jesus. E uma vez que nós não considerarmos isso, é impossível ter a vida eterna. Impossível. Nós precisamos viver esse amor para que nós tenhamos a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. E assim os nossos pedidos serem atendidos diante de Deus. Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque nós não sabemos pedir, porque nós pedimos para o nosso próprio vão prazer. Precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus, e assim nós receberemos. Nós precisamos ter uma fé verdadeira trabalhada em nós, de forma que nós entendamos e depositemos a nossa vida aos pés de Jesus Cristo. João continua falando aqui, e ele começa então a tratar a respeito de dois tipos de pecado. Ele fala que há um pecado que é um pecado para a morte, ou um pecado que leva à morte, e ele inclusive instrui os seus ouvintes a não orarem pelas pessoas que pecam para a morte. Mas há um segundo tipo de pecado, que é o pecado que não é para a morte. Segundo João, há pecados para a morte, há pecados que não são para a morte. O que são pecados para a morte? Pecado para a morte é aquele que nega a ação do Espírito Santo em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo, que nega a divindade de Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Mateus, capítulo 12, ali a partir do versículo 27 até o versículo 32, há uma situação ali que Jesus estava realizando alguns milagres, e alguns que estavam ali atribuíram os feitos de Jesus a Beelzebu. Eles disseram o seguinte, olha, não é da parte de Deus que ele realiza isso, mas é da parte de Beelzebu.
que é um outro nome para Satanás, que a Bíblia dá. E Jesus, então, diz a eles, fala, olha, qualquer pecado vai ser perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui nós precisamos entender o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é simplesmente pensar mal a respeito do Espírito. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a obra do Espírito a Satanás. É não crer na obra do Espírito Santo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito. E por que não há perdão? Ora, porque se eu não creio na divindade de Jesus e que Jesus está fazendo a sua obra ali da parte de Deus, como eu vou ser salvo? Se a salvação vem por meio da fé, por meio de acreditar, por meio de crer, de depositar a minha confiança em Jesus. Uma vez que isso não acontece, não há perdão. Não há perdão para os pecados. E nesse caso que João está escrevendo aqui, é semelhante. O pecado para a morte é aquele que nega quem Jesus Cristo é, ao ponto de não depositar a fé nele. E se não há fé em Jesus, não há salvação. Logo, a morte e morte eterna. Esse é o pecado para a morte. E João diz que há pecados que não são para a morte. Os pecados que não são para a morte, e é interessante aqui que João faz questão de dizer que todo pecado é injustiça, ou toda injustiça é pecado. Mas aqueles pecados que João categoriza aqui que não são para a morte, são aqueles pecados que podem ser colocados diante daquele que perdoa pecados, e esse é Jesus Cristo. São aqueles pecados que, apesar de terem sido praticados, há a possibilidade de colocar diante de Jesus e pela fé ter o perdão desses pecados. Romanos capítulo 3, versos 23 a 26, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra, eu quero fazer a leitura junto com você. Romanos capítulo 3, a partir do 23 até o 26. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, ou estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Sendo assim, quando você peca, quando eu peco, e nós colocamos a nossa vida diante de Jesus em arrependimento por aquele pecado, há perdão. E esses são os pecados que não são para a morte. Na sequência, João, ele fala aqui a respeito de eu coloquei aqui 3 sabemos, a partir do versículo 18, porque ele começa 3 frases com a palavra sabemos. Sabemos, versículo 18, que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Versículo 19, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E o versículo 20, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo.
Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Os três sabemos aí que nós podemos ver nesse trecho da Escritura. E quais são, ou o que significa esses três sabemos? Vamos lá. O primeiro diz que quem pertence a Deus não vive pecando deliberadamente, mas é guardado por Deus a ponto de Satanás não ter poder sobre a sua vida. Ou seja, aquele que pertence a Deus, aquele que está em Deus, aquele que depositou fé em Jesus Cristo, e aquele então que agora não mais pertence ao maligno, mas pertence a Deus, está debaixo de sua proteção. Mas esse também que pertence a Deus, que permanece em Deus, debaixo da sua autoridade, ele não vive uma vida de pecado deliberadamente. Isso não significa que ele não peque. Significa que ele não cria hábitos de pecado em sua vida. Ele não peca como se fosse algo, é assim mesmo, e vamos seguir o barco. Não. Há arrependimento. Há mudança de atitude, mudança de caminho. Há nestes um colocar diante de Deus daquilo que está sendo feito. Talvez seja um pecado recorrente que essa pessoa enfrenta dificuldades em batalhar, mas ela não desiste de colocar constantemente isso diante de Deus em arrependimento. Diferente daquele que peca habitualmente e trata o pecado como algo simplesmente normal, sem arrependimento, sem mudança de direção. Quem pertence a Deus não vive pecando deliberadamente. Quem pertence a Deus é guardado por Deus e Satanás não pode tocá-lo. Isso é importante, meu querido, minha querida, você entender. Se você está em Cristo Jesus, se você tem um compromisso com Jesus como seu Senhor e Salvador, se você pertence então a Deus, Satanás não pode tocar na sua vida. Ele não te toca. Você é guardado por Deus. Talvez você possa ser influenciado por Satanás, que vem te tentar segundo a sua própria concupiscência ou o seu próprio desejo mau. Mas ele não pode, de forma alguma, tocar aqueles que pertencem a Deus. Quem pertence a Deus tem vida em oposição à morte. Quem pertence a Deus tem vida, vida plena, vida que satisfaz e vida eterna. Ao contrário daqueles que caminham para a morte, que não pertencem a Deus e que correm atrás do vento e que não têm uma vida eterna, mas infelizmente desfrutarão de uma morte eterna. Além disso, o terceiro sabemos aí é o fato de que Jesus dá a nós conhecimento e pertencimento, ou seja, em Jesus, o verdadeiro Deus, há vida eterna. Em Jesus, que é o verdadeiro Deus e que é a vida eterna, eu posso descansar, entendendo que eu posso conhecer a esse Deus através de Jesus e que eu posso pertencer a esse Deus e ao reino desse Deus por causa de Jesus. Se você depositou a sua fé em Cristo, você pertence a Deus. E nada e nem ninguém pode te tirar das mãos desse Deus. Pois nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo.
Por fim, o João, ele tem uma última exortação aos seus ouvintes e, por consequência, a nós. Essa exortação, em palavras bem simples, é: cuidado com as imitações. Cuidado com as imitações. João diz, no último versículo dessa carta: afastem-se da idolatria. Afastem-se da idolatria. Segundo Martinho Lutero, idolatria é tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega com fé. Isso é seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto ao ídolo, disse Martinho Lutero. Idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, é tudo aquilo que você coloca a sua confiança e a sua fé. E isso toma o lugar de Deus na sua vida. Isso é idolatria. Não é simplesmente adorar a uma imagem, adorar a um objeto, mas tem a ver com tudo aquilo que você deposita fé e confiança. E a idolatria, ela obscurece a distinção entre Deus, o Criador, e a criação. A idolatria obscurece a relação aí entre Deus, o Criador, e a criação, e a distinção que há entre esses três: Deus como Criador e a criação. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 1, nós vamos ver ali que alguns adoraram a seres criados ao invés do Criador. Isso é idolatria. E por isso, isso obscurece, então, essa distinção entre Deus, o Criador, e a criatura. Eu quero concluir dizendo a você que você seja moldado por Deus, vivendo esse amor do Senhor, vivendo segundo a vontade de Deus, para que você esteja alinhado ou alinhada com os princípios de Deus e os propósitos de Deus. Deus tem propósitos para a sua vida. E como diz Jó, capítulo 42, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados. Creia nisso. Seja moldado, então, por esse Deus e esteja alinhado com os seus princípios e propósitos. Ore por aqueles que têm tido problemas com o pecado. Ore por essas pessoas que são pessoas sinceras diante de Deus, mas que têm tido dificuldades em relação a algum tipo de pecado. Ore por esses. Ao invés de apontar o dedo, ao invés de condenar, ore. Saiba que aqueles que pertencem a Deus não vivem no pecado, são guardados por Deus, têm vida eterna e têm conhecimento e pertencimento ao próprio Deus. Entenda, creia que Jesus Cristo é a própria vida eterna e por isso nós precisamos estar em Cristo Jesus, ser um com Cristo Jesus. Por fim, como o próprio João diz, falando para que os seus ouvintes se afastem dos ídolos, recuse imitações. Recuse imitações, recuse tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus na sua vida. Recuse tudo aquilo que tem o poder de tomar o seu coração. Recuse tudo aquilo que chama a atenção aos seus olhos, ao ponto de virar um tesouro, uma preciosidade para você. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E que o seu tesouro esteja no Senhor. Quero orar por você. Pai, obrigado por esse tempo de meditação na sua palavra, esse tempo de cultuar ao Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor trabalhe esse texto bíblico no nosso coração, a começar em mim, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós possamos entender que o Senhor Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador, é a nossa maior preciosidade,
É a Ele que nós devemos render toda a nossa vida. Obrigado porque nós pertencemos a Deus através de Jesus Cristo. Que o Senhor nos mantenha em Ti. E que o Senhor nos fortaleça a cada dia em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço a você e a toda a sua família. Que Deus te abençoe.